Tailwind CSS versão 4 oficialmente lançado e pronto para uso. Vamos dar uma olhada no que eles têm de novo, que tem umas coisas bem legais. Então, aqui na documentação do blog, o que eles têm um resumo aqui do que tem de novo. Então, primeira coisa, performance, muita coisa está sendo atualizada, principalmente ali por causa do Rust, que vem aprimorando as ferramentas, então eles têm mais poder de performance aqui no build, etc. A gente tem simplificação da instalação, então tá bem mais fácil instalar. A gente não tem mais o precisar do plugin do Tailwind Config, então tudo via CSS, variáveis. Então, bem legal isso. Parte de performance, também tem a parte do o plugin aqui que foi lançado por Vite, então tem uma integração bem legal ali, bem funcional. Algumas outras coisas aqui, CSS configuração first, então tudo gira mais em torno do CSS, tudo é mais palpável no ponto de vista de CSS, não precisa tanto mais de JavaScript, por exemplo, ou outras ferramentas. Então tá mais próximo do CSS, isso é muito bom. Temas, variáveis de temas, então isso é um problema que a gente tinha, por exemplo, quando a gente quisesse utilizar variáveis em bibliotecas terceiras, por exemplo, sei lá, um Motion lá, então a gente tinha alguns problemas de acessar as classes, as variáveis CSS do Tailwind lá, então tudo agora tem variáveis. Então tem alguns outros utilities, então a gente tem alguns valores, a gente já vai ver como é isso. Novas cores, o P3, então um novo formato de cor aí que tem vindo no mercado para alguns monitores. Container queries, que é muito legal, então a gente tem os queries utilizando a viewport, estamos na viewport e esse cara aqui ele consegue, se o determinado elemento tiver tanto tamanho, a gente consegue fazer um viewport ali, uma query para mudar o estilo dele de acordo com o tamanho que ele tiver e algumas novas variantes. Então vamos lá, primeira parte, performance, então aqui tem os números, tem os dados, tá bem mais performático. Segunda coisa, a gente tem a instalação, né, tá simplificado um pouco a instalação, então a gente já pode dar uma olhada aqui na instalação. Então, para esse projetinho em questão aqui, a gente vai utilizar o Vite. Então, vou rodar aqui esse comando aqui. Vamos lá. npm create vitest latest. O nome do projeto vai ser Tailwind versão 4. Eu vou fazer em React, mas indiferente aqui de opção que você escolher. Então, ele já dá a opção aqui, você se joga, dá um cd Tailwind v4, eu vou dar um code ponto para abrir no VS Code já. Aqui eu vou dar um npm install para instalar as dependências. Enquanto isso, também aqui na sequência a gente vai configurar o Tailwind. Então na documentação aqui na instalação a gente tem as opções aqui, cada framework também tem o seu guia passo a passo. Eu vou fazer isso como a gente está utilizando o Vite. Então a gente vai instalar essas libs aqui. Então ele já instalou aqui, eu vou instalar essa outra parte aqui. E no Vite config eu vou importar esse cara aqui, esse plugin e utilizar lá. Bora lá, Vite config. Eu vou importar o Tailwind CSS. Aqui eu vou utilizar ele, o plugin em si. Já está funcionando de acordo. E a gente tem essa importação de CSS aqui. E tudo indica que com essa importação aqui a gente já tem funcionando o Tailwind. Então tá bem mais fácil que o processo de rodar o projeto. Então eu vou dar um run dev aqui só para ver se a gente está ele rodando aqui. Então tá rodando aqui. Eu vou fazer aquela parte de importar aquele CSS. Então já tem algumas coisas aqui no projeto. Eu vou acabar excluindo isso aqui. Eu vou fazer aquela importação lá. No meu app aqui eu vou remover tudo que a gente tem aqui dentro. Beleza. Esse app CSS não vai mais existir também. Eu vou deletar ele aqui. Vou deletar essa pasta assets. Beleza, então a gente tem um projeto aqui bem mais limpo. Vamos ver se já atualizou aqui. A gente pode tentar utilizar aqui já, identificar se está de fato sendo utilizado. Então, dá um class name, screen, bg, leite, 900, padding 4, por exemplo.
Então, de fato, está funcionando aqui, a gente já tem a utilização. Então, vamos dar uma olhada aqui. Depois da instalação, a gente já tem o projeto rodando. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui o plugin, que, por exemplo, que a gente deu uma olhada, tem detecção automática. Então, isso a gente tinha que configurar no passo inicial. Então, a gente não precisa mais configurar isso, já faz de forma automática. Parte de variáveis de CSS. Então, a gente tem uma forma muito mais fácil de gerenciar as variáveis e configurações que a gente tinha no tailwind config. Então, por exemplo, aqui a gente vai declarar um @theme e a gente consegue, por exemplo, adicionar uma nova cor, por exemplo. Bora lá. Aqui no index CSS, eu consigo colocar um @theme, aí colocar, por exemplo, uma nova cor. Então, aqui no meu app, eu posso vir aqui, por exemplo, H1, hello world, e aí colocar um class name, text. A gente já tem tudo o autocomplete aqui das cores que eu adicionei nova. Então, por exemplo, esse avocado 500. E de fato a gente já tem lá o texto com a cor certinha. Então isso é uma forma mais fácil de a gente gerenciar as variáveis. A gente pode modificar aqui as variáveis também. Por exemplo, eu quero mudar o padrão do breakpoint que eu tenho. Então eu consigo alterar isso com as variáveis de uma forma bem mais fácil. Então, tipo, quero colocar a fonte, alterar a fonte. Então é bem mais simples de a gente alterar isso. Antes era feito via tailwind config, então era mais burocrático. Tinha alguns problemas, por exemplo, a gente utilizar essas variáveis em alguns outros lugares. Então, tipo, algumas coisas não viravam variáveis, por exemplo. O que mais que a gente tem? Valores dinâmicos de variantes, por exemplo, aqui do grids e algumas outras coisas de tamanho. Então, o que acontecia antes? A gente tinha, por exemplo, a gente ia ter uma div aqui de tamanho, e aí a gente tinha várias opções de tamanho aqui. Então a gente tinha alguns padrões aqui de tamanho, ó, pode ver aqui no autocomplete como está hoje, então a extensão ela não foi atualizada. Então a gente tem o 9, 10, 11, 12, aí não tem o 13, ele vai para o 14, 16, 20, então ele segue um padrão aqui de design, mas ele não tem todos os valores, então tu muitas vezes tinha que acertar qual que é o valor que existe e, por exemplo, vamos fazer um exemplo prático aqui, vou colocar um BG, vou colocar esse avocado mesmo, e colocar um W, sei lá, 5 e um W 5 também. Então, na teoria, a gente tem um quadradinho aqui, beleza? Se a gente quiser um tamanho, vamos colocar um tamanho menor, 20, por exemplo, esse valor, ele existe, mas antes ele não necessariamente existia. Então, algumas vezes a gente queria fazer algum tamanho específico que não fosse uma classe que existisse. A gente ia ter que vir aqui, colocar um W, colocar o parênteses e colocar, por exemplo, aqui o tamanho que a gente queria, por exemplo, 20px. Então, antes a gente tinha essa dificuldade de alterar os valores aqui de tamanho. Então, isso é para weight, padding, margem. Então, vários valores padrão não existia. Por exemplo, o 3.5, etc. Agora a gente consegue passar qualquer valor aqui. Então, por exemplo, o 81 não existe, por exemplo. Então, eu consigo colocar aqui, hoje em dia, o 81. Antes não existia. Então, de fato, ele funcionou. Isso, qual que é a regra aqui? Ele vai fazer um cálculo aqui com a variável spacing. E o padrão ali é o 16 pixels de navegador, com base no REM. Mas ele vai fazer um cálculo aqui com base nesse valor que a gente passar aqui. Então, ele vai aceitar qualquer valor, basicamente. Isso para essas variáveis específicas. Então, isso que facilita muito a vida. Eu achei bem legal. Novas cores, então isso é um novo padrão ali de monitores que existem, de cores. Nem todos, a maioria não suporta essas cores aqui, mas ele vai ser convertido ali e tal, etc. Então é algo mais moderno, que é o futuro, digamos assim. Então, beleza. Container queries. Isso aqui por exemplo, a gente consegue fazer as media queries, tratar quando está no mobile, quando está no tamanho de tela de desktop, por exemplo. Mas a gente não tinha esse suporte para container queries, que é o quê? Eu quero quando o elemento específico
estiver com tamanho X, eu quero alterar a estilização dele. Então é sobre o tamanho da viewport do elemento em si, não da viewport do navegador, digamos assim. Então a gente consegue fazer umas queries bem legal aqui, isso que ajuda bastante. Você precisa ter uma responsividade muito boa, assim. Então isso que é bem legal. Aqui eu vi o grid calls aqui. Então essa parte também do grid calls, ele foi alterado nessa questão dos valores aqui. Então a gente tinha, por exemplo, aqueles valores W1/2. Então isso aqui vai ser 50%, por exemplo. E aí tinha valores também específicos de qual o que tu podia utilizar aqui. Então isso também foi alterado. Tu, basicamente, tu também consegue agora utilizar qualquer valor aqui. Para essas frações, digamos assim, do grid calls, por exemplo. Então isso é bem legal. Algumas coisas de animação aqui, normalmente a gente não utiliza tanto, então bem de boas. O gradiente também ficou atualizado, então tem as novas opções nos gradientes, eles estão melhores. E tem mais opções, por exemplo, você fazer de forma diferente, né? Um cônico, que seria esse cara, e um radial, que seria esse cara aqui. Então tem algumas formas diferentes aqui, uns novos suportes para gradientes. E algumas outras coisas também que a gente tem a gente tem o not, a variável not, então a gente consegue fazer algumas outras operações aqui com o not do CSS. E algumas outras utilidades aqui também, então anychild e color scheme, então a gente consegue fazer algumas outras coisas atrativas, mas no geral a gente tem essa atualização do Tailwind, tem bastante coisa legal. O que eu mais gostei é o que eu dei mais o foco aqui. Então, por exemplo, a instalação, as variáveis, está muito legal. A parte dos tamanhos ali que foi modificado, do padding, do weight, widget, por fazer um cálculo ali, etc. Então, tá bem legal, assim, tá bastante interessante aqui. O site também mudou, então algo superficial. O site sempre foi muito bom e agora deu uma atualizada. Ficou bem legal também, então tá excelente. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. É nóis.